Vamos lá então, começando a nossa lição de hoje. Por meio de seu Filho Jesus, Deus iniciou uma nova e eterna aliança com a humanidade, conhecido como o tempo da graça de Deus. Para estar em aliança com o Senhor, passamos pelo processo do novo nascimento do nosso espírito, descrito em João capítulo 3, versículo 3 ao 7. Uma vez tendo o nosso espírito salvo e liberto, precisamos nos batizar nas águas, como forma de expressão ou de expressar o processo de arrependimento e conversão interior. No Evangelho de Marcos, Jesus deixa claro que o batismo faz parte da salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. A palavra batismo significa mergulho, imersão. Neste ato de fé, o corpo do pecado é sepultado e ressuscitamos para viver em novidade de vida. Vejamos o que é necessário para sermos batizados nas águas. Bom, vamos dar uma paradinha só e comentar o seguinte. Quando nós, então, aceitamos a Jesus como Salvador de nossas vidas, nós somos recriados em Cristo Jesus, nos tornamos uma nova criatura. A partir desse momento, existe uma nova criatura e existe uma velha criatura, habitando ali, ocupando espaço bem juntinho ali. O que acontece? A gente costuma explicar o seguinte. Quando uma pessoa, imagina só, tendo duas naturezas juntas, é como se uma pessoa fizesse uma sociedade. Imagine uma pessoa honesta que faz uma sociedade com desonesto. Vai dar certo isso? Não vai. E por que não vai dar certo? O honesto vai roubar o desonesto? Não, ele é honesto. Mas o desonesto vai roubar o honesto? Vai. Então quem vai ser prejudicado nessa situação é o honesto. Em outras palavras, quem primeiro vai à falência é ele. Ele vai se dar mal. Então esse desonesto não deve fazer parte da vida desse honesto. Não tem como ele fazer essa sociedade. A Bíblia já diz, não há comunhão entre luz e trevas. Não adianta. Uma boa pessoa, fazer sociedade com quem não serve a Deus. Aliás, sociedade, a única sociedade que deve existir é o casamento, né? Passou disso, as dificuldades aumentam. E, de fato, sociedade entre luz e trevas, a Bíblia já diz que não deveria acontecer mesmo. Mas imagine, então, a pessoa que se converte a Jesus e ela carrega com ela uma natureza, que é a natureza pecaminosa que ela carregava. Mas a nova natureza. A nova natureza vai sofrer e vai ter consequências. Por isso a necessidade do batismo. Um dos motivos, né, por isso, uma das razões, a necessidade do batismo nas águas. Para sepultarmos essa velha natureza e permitirmos que apenas a nova natureza agora continue caminhando. Senão, essa velha natureza corrompe a nova. Mas vamos avançando no nosso estudo. Obras de arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo. Senão, o batismo nas águas será uma cerimônia religiosa, sem efeito no mundo espiritual, ou apenas um banho, pois faltou o verdadeiro entendimento do que significa batizar-se nas águas. O primeiro a batizar pessoas para arrependimento dos pecados foi o profeta João Batista. Basta você ler lá em Lucas 3, versículo 2 ao 14. Querendo saber que frutos de arrependimento eram esses que o profeta João Batista se referia, a multidão passou a perguntar: que faremos, pois, aos cobradores de impostos? Ele disse que não deveriam cobrar nada além do correto. Bom, então, João Batista requeria deles, que queriam se batizar, fruto de arrependimento. Em outras palavras, queria neles uma conversão, uma mudança de atitudes. Então ele dizia àqueles que cobravam impostos, então não cobre mais impostos abusivos.
porque eles cobravam além do que era devido. Então, eles passavam as pessoas para trás naquela cobrança de impostos. Então, ele diz, não cobre mais do que é devido. Aos soldados, que seria hoje a polícia, né, de hoje, esclareceu que não deveriam tratar mal a ninguém. Olha aí. E nem extorquir dinheiro. Ou seja, não deveriam, em hipótese alguma, se deixar levar pela corrupção. Que mais? A multidão, ele explicou que deveriam cuidar do próximo, repartindo o que tinham, não sendo avarentos nem mesquinhas. Então, João Batista requeria deles uma mudança de atitudes, não é isso? Então, aquele que roubava não roube mais, o que mente não minta mais, o que era corrupto deixe a corrupção, aquela pessoa que era um mulherengo vai deixar de ser infiel ao cônjuge, e assim por diante. Fruto de arrependimento. Você deve lembrar de Zaqueu. Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. E Jesus então disse isso a ele. Ele se alegra para receber Jesus em casa. Só que ele se sente indigno de recebê-lo em casa, porque ele sente o peso dos erros que ele já vinha cometendo. E nessa situação ele diz para Jesus, Senhor, naquilo que defraudei alguém, eu vou devolver para essa pessoa 4 vezes mais do que eu tirei dessa pessoa. E Jesus disse, hoje chegou a salvação a esta casa. O que esse homem estava mostrando? Fruto de arrependimento. Um fruto de uma vida que agora não quer mais viver como vivia anteriormente. Ou seja, rompeu com a sua prática pecaminosa, decidindo de uma vez por todas agora obedecer a Deus. Então Jesus falou, hoje chegou a salvação a essa casa. Eu lhe pergunto, ou melhor dizendo, pergunte a você mesmo, essa salvação já chegou na minha casa? Já chegou em mim? Eu já me arrependi daquilo que fazia de errado, abandonei essa prática do pecado, eu me consertei com Deus? Porque se a pessoa não se arrepende e diz, eu vou me batizar porque eu não quero ir para o inferno, não é batismo, é banho. É banho. Mas quando uma pessoa diz, não, eu acabei com isso, eu não vou mais viver assim, eu sou uma nova criatura, eu estou rompendo com essa prática. Jesus, eu te recebo como meu Salvador de fato, como Senhor da minha vida. Agora eu não vou mais fazer ou viver como vivia anteriormente. Essa decisão firme do coração faz toda a diferença e aí sim essa pessoa terá condições de ser batizada nas águas. Continue. A Bíblia é atual. Não se baseia em modismos sociais ou culturais, mas em princípios e valores eternos. Por isso, esses mesmos conselhos de João Batista servem para nós hoje. Se nos convertemos de fato, precisamos expressar esse arrependimento e mudança por meio de atitudes, em atos de justiça e amor de Deus ao próximo. O próprio Jesus foi batizado nas águas por João Batista, que, sabendo ser Jesus o Salvador, constrangeu-se, relutando em batizá-lo. Mas era necessário que toda a justiça fosse cumprida, ou seja, que Jesus nascesse de uma mulher e passasse pelas águas do batismo. Logo após sair das águas, Jesus recebe o Espírito Santo, que o capacitou com poder para realizar o ministério na terra, conforme Mateus 3, verso 13 ao 17, vai relatar para nós. Outro tópico, o que ocorre no batismo? Vamos ver isso aqui que é bastante importante para nós. O batismo nas águas simboliza o sepultamento da velha criatura e a ressurreição para se viver uma nova vida com Deus. O mergulhar nas águas, o corpo do pecado, é sepultado espiritualmente. Em fração de segundos, isso ocorre no mundo espiritual. Ao ser levantado das águas, uma nova pessoa ressurge em Cristo para viver em novidade
de vida. Colossenses 1,13 diz que ele nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, né? No batismo, recebemos pelo menos 6 bênçãos na hora do batismo. Vamos ver a primeira bênção, qual é? Circuncisão do coração. Essa é a primeira bênção. No passado, na época da lei, a ordem era circuncidar o filho ao 8º dia. Gênesis 17, versículo 12 ao 13. Jesus fez uma aliança com Abraão, dizendo a ele que se ele guardasse o mandamento, ele seria pai de uma multidão. E disse a ele que todo menino com 8 dias de vida deveria ser levado ao sacerdote e ele seria circuncidado, que é algo parecido com aquela operação de fimose, e seria feito isso em todo menino judeu. Só menino, só menino. Então, o menino, ele era marcado no seu corpo como alguém que tinha uma aliança com Deus. Essa circuncisão acontecia com o menino judeu. Vamos continuar aqui. Todo judeu menino, ao nascer, era levado ao sacerdote e este, com um objeto cortante, fazia um corte na glande do órgão genital do menino. Circuncisão assemelha-se à operação de fimose que os médicos fazem atualmente. Hoje, a circuncisão continua a ser realizada, tanto no homem como na mulher. Como? Pelo batismo, sendo feita, porém, no coração, ou seja, o espírito do ser humano. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, do espírito, não da letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 29, então deixa claro para nós que a circuncisão hoje ela é do coração. E é no momento do batismo que essa circuncisão é feita no coração. Olha que coisa importante. Você sabe que quando Moisés foi para a batalha, no sentido de ir lá tirar o povo do cativeiro do Egito, Deus fala para Moisés que o filho dele iria morrer. Porque quando Moisés sai de lá do Egito e vai para as terras daquele que mais tarde foi o seu sogro, Jetro, e lá casa com a sua filha chamada Zípora, e tem lá filhos com ela, ele não guardou esse mandamento de Deus, que era a circuncisão. O seu filho não era circuncidado. E quando ele ia voltar para o Egito para tirar o povo do cativeiro, Deus então anuncia para Moisés, dizendo para ele que o filho dele iria morrer. Imagine a situação. Quando ele volta para o Egito, ele ia se deparar com uma batalha espiritual muito grande, onde certamente o diabo faria de tudo para tentar atingi-lo e impedi-lo de cumprir a missão. E ele teria um ponto fraco na vida dele, o filho não circuncidado. Imagine a situação, por causa do filho dele, toda a missão de libertar a nação de Israel poderia ser abortada. Se em uma situação o inimigo se levantasse contra o filho dele. Então Deus diz, o seu filho vai morrer. Você está voltando para o Egito, para uma missão tão séria, e o seu filho não é circuncidado, ele vai morrer, ele vai perder a vida. Foi quando Zípora pegou um objeto cortante, foi no órgão genital do filho e circuncidou o filho. E ela dizia para o marido dela, tu és um homem sanguinário. Como pode? Na realidade, talvez ela não tivesse aí o entendimento tão aprofundado como o povo de Israel, que criou no temor, foi criado no temor a Deus, tinha. Da responsabilidade, do compromisso com aquela aliança com Deus, feita entre Deus e Abraão, naquele tempo, onde o milagre aconteceu do nascimento de Isaac, e a partir dali todo menino judeu deveria ser circuncidado. Mas o que chama a atenção é que ela circuncidou o filho para que ele não perdesse a vida. Olha a importância, então, do que tinha a circuncisão. Só que hoje ela é feita no nosso espírito. E no momento do batismo. E tem gente que acha que o batismo não é tão importante. Olha que coisa séria. Continuando na nossa lição. Digo, pois, que Jesus foi ministro
da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse a promessa feita pelos pais. Romanos 15, verso 8, nos ensina isso. No batismo, o próprio Deus nos circuncida no coração, ou seja, Ele nos marca como propriedade sua. Oh, maravilha, hein? Então, nessa hora, nós somos marcados como alguém que pertence a Deus. Isso é muito importante. No passado, o judeu tinha essa marca no seu corpo físico, e isso foi até usado contra eles, né? Naquele tempo, porque quando surgiam perseguições, guerras, e prendia-se um homem, ele é judeu ou não é judeu? Eles olhavam. É circuncidado? É judeu. É judeu. E aí, esse judeu, muitos deles perderam a vida porque eram circuncidados. Isso o identificava como alguém judeu. Mas pense no mundo espiritual. Quando você é marcado por Deus, no mundo espiritual, todas as coisas estão bem claras. Tanto Deus vê quem é dele, como o diabo também vê quem é de Deus. Você não quer que o diabo olhe para você e saiba que você é de Deus? Que você pertence a Ele? Pense. Segundo ponto, despojamento do corpo da carne, mais uma bênção recebida na hora do batismo. Quando nascemos, somos guiados pelos sentidos naturais. Deus nos deu a visão, audição, olfato, tato, paladar. Além do raciocínio humano, os quais contribuem para nosso desenvolvimento natural. Esse estado não é pecado em si, mas pode levar à negação da fé. Pois o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Além disso, a carne sempre se inclinará a cumprir os desejos corruptíveis da natureza humana, pois luta contra o Espírito de Deus. Ela nos leva à preguiça, a ouvir o que não convém, a falar mal do próximo e etc. A carne nos leva a olhar o que não deveríamos. Induz-nos ao quê? Ao pecado. Então, viver na carne é um problema, né? É um problema. Porque se isso pode nos levar ao pecado, e a Bíblia diz que aquele que vive na carne, aquele que vive na prática do viver carnal, essa pessoa não vai agradar a Deus, então a coisa complica. No batismo, somos despojados desse corpo da carne. Recebemos a condição de sermos guiados além da razão e da natureza humana. Despimos-nos dessa natureza carnal e recebemos a capacidade de deixar o Espírito Santo nos guiar. Isso é muito importante. Porque a partir desse momento que nós nos tornamos mais sensíveis a Deus, nós temos aprendido que aqueles que são do Senhor são guiados pelo Espírito de Deus. Então, aquelas pessoas que são de Deus vão ser guiadas pelo Espírito de Deus, não mais se deixando levar pela sua carne, pelo controle, né, da carne que antes existia sobre a sua vida. Leia Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Vamos abrir lá? Colossenses capítulo de número 2, vamos ler o verso 11, que diz: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Então há uma circuncisão que é a circuncisão de Cristo. 12. Sepultados com ele, aonde? No batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em mais detalhe disso. Voltando para a nossa lição. A partir de então, conseguimos distinguir os sentidos naturais em detrimento da direção divina, através do jejum
e oração, anestesiamos, entre aspas, aí, a nossa carne. Fazemos ela sossegar, né? Isto é, nossos sentidos e instintos naturais, a fim de estarmos mais sensíveis a Deus, e desse modo, nosso espírito consegue receber a direção de Deus para não errarmos durante a nossa caminhada de fé. Vamos ler Romanos capítulo 8? Vamos lá? Romanos, capítulo de número 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bom, ele está falando agora, porque agora na nova aliança, quem dela participa, não há condenação para a pessoa que está em Cristo Jesus, mas há uma condicional, que não andam segundo a carne. Então, até aquela pessoa que está em Cristo, fez uma aliança com Jesus, mas continua andando segundo a carne, haverá para ela condenação. Mas aquele que está em Cristo e não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, para essa pessoa não há condenação. A gente sabe que aquele que anda em Espírito, a Bíblia diz, este não cumprirá as concupiscências da sua carne. Então, aquela pessoa que anda ligado em Deus, em Espírito, que vai fazer uso dessas ferramentas que Deus nos deu, que é a oração, a leitura da palavra, o jejum, são coisas que vão controlar a nossa carne e vão levá-la, como Paulo disse, à sujeição, não deixando mais que ela tenha as rédeas da situação da nossa vida. Porque se ela volta a controlar as rédeas da nossa vida, ela vai querer nos levar para caminhos que não vão ser agradáveis a Deus. Por isso precisamos quebrar a força da nossa carne, através do jejum, através da oração, através da leitura da palavra, Deus vai nos dando condições de dominá-la. Porque a nossa carne não se converte quando a gente aceita Jesus. Não se converte. Quem se converte é o nosso espírito. A nossa carne continua como sempre foi. E aí a necessidade de não deixá-la ter controle de novo. Porque se deixarmos ela controlar outra vez, é capaz dela nos levar para as mesmas práticas das quais um dia nós saímos. E se não queremos voltar ao despojo de lama, se não queremos voltar ao vômito como o cão faz, então nós não podemos deixá-la controlar a nossa vida outra vez. Porque se deixarmos, ela vai querer nos conduzir para esse chiqueiro, para essa sujeira do qual um dia Deus nos tirou. Amém? Voltando a Romanos 8, verso 2, diz, por quê? A lei do Espírito de vida em quem? Em Cristo Jesus, o que ela fez? Me livrou da lei, do pecado e da morte. Você sabe que lei é algo imposto. A lei é algo que é uma imposição. Não pode ou pode, né? É algo imposto. Goste alguém ou não goste, quando algo se torna uma lei, é obrigação de todos cumprirem. Havia uma lei que dominava sobre as nossas vidas, a lei do pecado e da morte. A lei do pecado, o pecado nos dominava, nos escravizava e nos fazia viver debaixo do domínio dele. E assim, nós não conseguíamos sair. Era uma coisa imposta. Nós éramos impostos a viver desse jeito. Não tinha como sair disso. Mas Jesus veio e fez conosco uma nova aliança. Nessa nova aliança, ele nos apresenta uma nova lei. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Precisamos nos submeter a essa lei do Espírito de vida em Cristo, não permitindo mais que a lei do pecado venha interferir na nossa vida, porque ela não tem mais direito de atuar em nossas vidas. Ou seja, é como se uma lei municipal existisse, ou uma lei estadual, mas há uma lei federal que é acima dela. E agora, essa lei não vigora mais sobre nós. A lei do pecado da morte não pode mais interferir na nossa vida, a não ser que na nossa desobediência,
que na nossa carnalidade a gente deixe de lado o que Deus declara e comecemos a nos sujeitar a algo que nós não temos que nos sujeitar mais. Aí a gente volta para uma prática da qual nós um dia saímos. Voltando para a nossa lição. Terceira bênção, o despojamento do corpo do pecado. O que é o despojamento do corpo do pecado? Por causa do pecado de Adão, a natureza do ser humano se corrompeu. Ninguém precisa ensinar uma criança a mentir, pois essa natureza pecaminosa, grudada no espírito humano, a leva a mentir para escapar de punições. O mesmo observamos em relação a outros pecados, que influenciam a vida humana quando a pessoa está desconectada, entre aspas, de quem? De Deus. Como, por exemplo, homicídios, prostituições, adultérios, mentiras, furtos, maus pensamentos, falsos testemunhos e blasfêmias são frequentes na vida de quem não nasceu de novo. Mas não pode ser uma coisa frequente na vida de quem já nasceu de novo. Não. Porque essa árvore que é boa não produz esse mau fruto, né? O corpo do pecado é o próprio estado em que vive a pessoa não regenerada. É o estado natural dele, né? No batismo, somos despojados do corpo do pecado. Romanos 6,6 fala isso. Essa natureza pecaminosa é sepultada nas águas do batismo. A partir de então, o espírito do homem nascido de novo tem condições de dominar plenamente. O coração purificado do pecado passa a ter condições de se conservar santo. Entenda que Deus não faz tudo e a gente não tem que fazer nada. Não, Ele faz a parte dele e nós temos que continuar fazendo a nossa. No momento em que a gente é batizado nas águas, o despojamento do corpo do pecado é feito. Mas agora existe a nossa parte, que é nos conservar santos, limpos. A gente não faz isso com banho? Quem toma banho todo dia aí? Aos sábados, pelo menos? O pessoal fala. Bom, tomamos banho, não tomamos? Creiamos que sim. Então, o pessoal toma banho. Por que a gente toma banho? Porque a gente transpira, não é? Eliminamos células mortas do nosso corpo. Tem que haver uma higiene. Se não toma banho, daqui a pouco está fedendo, que não é brincadeira. Ninguém aguenta chegar perto da gente, não é verdade? Então, a gente tem que tomar um banho. Tem que tomar banho. E o ideal é que seja diariamente. Né? Diariamente. Alguns gostam de tomar banho até mais do que uma vez por dia. Né? Tem gente que não consegue acordar e não toma banho. A pessoa diz, eu preciso tomar um banho. A pessoa toma um banho, ela acorda, ela desperta. Para ela o dia ficar melhor se ela tomar banho. Tem gente que diz assim, mas eu tomei banho de manhã, mas eu não consigo dormir sem tomar banho. Então ele vai tomar banho antes de dormir. Ou seja, é uma higiene que a pessoa tem, um cuidado que ela tem com o seu corpo. Às vezes a pessoa não vê, não consegue visualizar com os olhos naturais aquela sujeira que está lá no nosso corpo. Mas já começou, transpiramos, né? A poeira, enfim, sujeira de tudo quanto é tipo. A pessoa às vezes tem a pele oleosa, enfim, mexeu com alguma coisa, a gente não vê. Mas por que agora, nesse período da pandemia toda aí, o lavar as mãos é tão importante? Que colocamos as mãos em tantas coisas, onde tantas pessoas já colocaram as mãos, e só Deus sabe como se encontram, né, essas mãos ali. Então, vira e mexe, a gente tem que estar sempre com a higienizando as nossas mãos, para evitar o contágio de doenças, não é assim? Assim também que acontece com resfriado, não é só com Covid-19, com outras doenças mais. Enfim, é uma questão de higiene. Essa necessidade dessa higiene espiritual também é real. A Bíblia diz para nós, aquele que é limpo, limpe-se mais. Ou seja, quem está limpo, não pensa que é o suficiente, ainda tem mais para se limpar. Dia a dia você vai se conservando, você vai se higienizando, você vai se purificando, você vai com a palavra de Deus, que é uma água que nos limpa.
Você vai buscando a face de Deus e o próprio Deus vai te mostrando, às vezes, algumas coisas que precisam ser mudadas dentro de você. Porque quando a gente se aproxima de Deus, nós nos aproximamos daquele que é perfeito, daquele que não tem defeito. E quando a gente se aproxima de Deus, a gente vai enxergando com mais clareza os erros, os defeitos, as falhas que nós temos. Quanto mais perto de Deus estivermos, mais enxergamos isso. Quanto mais distante de Deus estivermos, parece que a gente está tão perfeitinho. É como se a gente fosse se afastando da luz. E aí parece que a escuridão vai cobrindo a sujeira, sem que a gente enxergue o que é que realmente está na nossa vida. Precisamos enxergar. É aquela história, tem gente que diz assim, eu não gosto de roupa branca porque ela suja muito. Roupa branca suja mais do que a roupa escura? Não, não suja mais. Ela não suja mais, ela suja tanto quanto. Só que vai mostrar qualquer manchinha, vai ficar mais visível. Quanto mais próximo de Deus estivermos, mais certamente nós enxergaremos aquelas coisinhas que estão na nossa vida e que às vezes passam desapercebidas. Lembra de Isaías dizendo, quando ele viu a glória de Deus, ele diz, miserável homem que sou, e vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele enxergou que nos lábios dele não havia santidade. Ele percebeu que os lábios dele proferiam palavras que não deveriam proferir. Ele enxergou o seu grande defeito, o seu grande problema. Como alguém diz, né? Eu e a minha boca, grande, né? Não é isso? A pessoa fala demais, e talvez fosse esse o defeito maior da vida dele. Ele enxerga isso e se vê muito mal com aquela atitude, com aquilo que ele enxergou. Ele percebe que ele está muito sujo com aquilo. E Deus trabalha no coração dele de tal forma que o convence disso. E quando ele é convencido disso, que ele estava mal, que ele estava sujo pela prática do pecado, que ele cometia em palavras, o que é que o Senhor Deus fez? Mandou um anjo, o anjo pegou uma brasa do altar, que levou e tocou nos seus lábios. E os seus lábios foram purificados. E quando a gente lê as Escrituras, nós encontramos o livro de Isaías, proferido por esse homem, Isaías, que era um homem de lábios impuros, mas que depois de seus lábios santificados, tornou-se o profeta que mais anunciou sobre Jesus. Ou seja, podemos dizer que ele agora tinha os lábios mais puros do que talvez os demais profetas. Porque foi ele que Deus escolheu para que pudesse anunciar mais sobre Jesus. Ele é considerado o profeta messiânico, né? É o profeta que mais fala do Messias, que mais fala de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele tinha sido um homem de lábios impuros, sim. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus quer fazer isso. Aquela área da sua vida que mais contaminada foi, Deus quer santificá-la de tal forma que você se torne uma bênção em nome de Jesus. Que naquela área da sua vida que você foi muito usado pelo diabo, você será muito mais usado por Deus. E é assim que Deus espera que aconteça. Mas para isto, nós precisamos do despojamento desse corpo do pecado. Como precisamos das outras bênçãos. Como precisamos andar na presença de Deus de tal forma que o Senhor se agrade de nós e possa nos usar como Ele gostaria. Amém? Voltando para a nossa lição. Quarta bênção. O sepultamento do velho homem. Há um velho homem, uma velha natureza, né? Homem aqui não é sexo masculino, e sim ser humano. Quando Adão então pecou, ficamos separados de Deus, a nossa natureza ficou corrompida. No batismo, esta velha natureza é sepultada. Mas, ao se converter de todo o coração, o espírito do novo homem nasce de novo.
e liberto, vive para a verdade. Amém, pessoal? Vamos ver esses textos. Romanos capítulo 6. Você está aí pertinho aí, se ainda tiver com a Bíblia aberta em Romanos, fica fácil. Romanos 6:6, que diz para a gente assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja o quê? Desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Verso 7, porque aquele que está morto está o quê? Justificado do pecado. Ou seja, aquela pessoa que morreu para o pecado não deve mais nada ao pecado. Então eu preciso reconhecer que eu com Cristo morri. Porque Jesus, quando foi para a cruz, ele foi em meu lugar. Ele pagou o preço da minha redenção, da minha salvação. Ele lá na cruz me substituiu. Então não era simplesmente Jesus, era eu e você naquela cruz sendo crucificado. Porque Jesus lá estava pagando a nossa dívida, sofrendo a nossa doença, a nossa dor, o nosso castigo, a nossa condenação. Ele estava morrendo em nosso lugar. Ele fez isso por nós. Leia o versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sim, morremos com Ele e viveremos com Ele. Daqui a pouco a gente vai ver sobre a ressurreição. Mas nós morremos com Ele. Fomos pregados, fomos crucificados, fomos mortos com Jesus, quando Ele na cruz pagou esse alto preço por nós. Colossenses capítulo de número 2, vamos lá rapidinho. Colossenses 2, versículo de número 12, diz para a gente assim: sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então nós somos o quê? Sepultados com Ele no batismo. Ou seja, nós morremos com Jesus. Morremos junto com Ele. Capítulo 3 de Colossenses, versículo de número 9, diz para a gente: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes de quem? Do velho homem. Olha o sepultamento do velho homem com os seus efeitos. Então, com as suas atitudes. Acabou esse velho homem. Então, não podemos mais continuar vivendo como vivíamos no passado, uma vez que nascemos de novo. Efésios capítulo 4, volta um pouquinho aí. Capítulo 4, verso 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis de quem? Do velho homem. Estamos vendo aqui o tópico sepultamento do velho homem. Então, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, acabou esse velho homem, nós não podemos mais permitir que ele exista e por isso temos que sepultá-lo. Quando sepultamos o velho homem no batismo, estamos fazendo como fizeram com Jesus. Assim como ele passou 3 dias no centro da terra, somos, entre aspas, sepultados, debaixo das águas. E como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos ao sair das águas. Vamos ver essa questão da ressurreição? É a 5ª bênção. Ressurreição do novo homem. A Bíblia fala que precisamos nascer de novo, da água e do Espírito, que é o que diz João 3,5. Se nascemos de novo, é porque morremos. No batismo, sepultamos o nosso velho homem e nasce das águas a pessoa ressurreta, que ganha domínio sobre o velho homem. E no batismo que Deus ressuscita o homem, ou seja,
ele tem o caminho limpo e aberto para começar a fazer a vontade de Deus. Então acabou aquele domínio do passado, agora nós vamos ter uma nova pessoa. Efésios 4:24 diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora devemos viver como uma nova pessoa, lavada, remida pelo sangue de Jesus, alguém que agora vai sair das águas para viver uma nova vida, que é aqui a sexta bênção, que é a novidade de vida. Vamos lá para ele? Sexto ponto aqui, andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida é andar o quê? Liberto. É poder dizer não. O pecado vem e você tem condição de dizer não para ele. Com uma voz firme ao diabo e a todas as suas sugestões. Não é só o pecado, mas é a doença, é o vício, é uma tentação de qualquer esfera. Enquanto não passamos pelas águas, ainda teremos uma bagagem antiga, cheia de erros e defeitos que não nos deixam agir de maneira certa. Romanos 6, verso 4. Deixa eu ler para você aqui. Romanos, capítulo de número 6, versículo 4, que diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, observe que há essa declaração, para que eu sou batizado do batismo na morte? Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vivamos agora uma nova vida com o Senhor Jesus. Entendemos desse estudo que o batismo é mais do que uma mera ordenança. É um conjunto de bênçãos sem as quais não podemos viver a vida espiritual abundante que o Senhor Jesus prometeu. Algumas perguntas ainda podem surgir para o batismo. Por isso, é necessário fazer o curso de batismo com o pastor da igreja. Além de ser batizado nas águas, é necessário ser também batizado pelo Espírito Santo. E abordaremos esse assunto mais adiante. Amém? Então nós estamos vendo quantas bênçãos estão disponíveis para nós no momento do batismo nas águas. Como é importante, como é necessário que a pessoa aceite Jesus, se arrependa dos seus pecados, passe pelas águas do batismo, seja cheio do Espírito Santo, e aí sim, continue servindo a Deus com total liberdade. Amém? Que é o que a Bíblia chama da liberdade dos filhos de Deus. E somos convidados a viver essa liberdade para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé todo mundo? Vamos falar com Deus agora? Então fecha os teus olhos. Querido Pai, nós chegamos diante da Tua presença. Oh meu Deus, gratos a Ti, louvando e engrandecendo o Teu nome, pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai. Ninguém é transformado por si mesmo. Essa transformação acontece por uma obra do Senhor em cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por me alcançar. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, por transformar a minha vida e também por me dar a promessa da qual eu não abro mão, que sou eu e a minha casa que Te serviremos. Queremos ver cada membro da nossa família Te servindo, Jesus. Queremos ver todos da nossa casa na Tua presença. Senhor Jesus, queremos dar bom testemunho de Ti, queremos dar bom testemunho do Senhor junto aos nossos amigos, familiares, conhecidos nossos. Queremos, Senhor Jesus, anunciar a Tua salvação, o Teu perdão, a Tua redenção. Ah, meu Deus, quantos familiares precisam provar de Ti ainda. Meu Deus, quantas vidas precisam ser inteiramente transformadas. Pai, e o Senhor pode fazer essa obra maravilhosa. Pai, aonde o diabo atuou na vida dessa pessoa de uma forma tão terrível, ó Deus, aonde o pecado abundou, agora superabundará a Tua graça para transformação dessa vida, para a libertação dessa pessoa, Pai, para uma restauração completa
desta família, deste lar, desta pessoa que abre o coração diante de Ti, que quer agora, meu Deus, viver um milagre de Deus em sua vida e também na sua família. E Pai, unindo a minha fé com a Tua igreja, eu me levanto agora em oração em nome de Jesus Cristo, e eu falo a você, espírito maligno, aonde você estiver atuando, você tem que sair daí agora, a ordem está sendo dada. Meu Deus, manifeste o Teu poder agora, neste filho, nessa filha, por quem esses pais oram. Oh meu Deus, alcance agora em nome de Jesus esse cônjuge, oh Deus, por quem esta pessoa está orando agora e clamando pela transformação e libertação desta família. Senhor, nós acreditamos naquilo que está escrito: eu e a minha casa te serviremos, e nada impedirá este lar, nada impedirá essa família de provar da mudança, da transformação, da libertação que o Senhor é poderoso para fazer. E Pai, há corações se abrindo diante de Ti agora. Oh meu Deus, estenda o Teu poder agora aonde se encontram esses familiares, aonde estiver este ente querido. O poder de Deus visite essa pessoa agora e vai operando poderosamente em nome de Jesus. Esta filha, cite o nome da sua filha na sua oração, reivindique a vida dela, ela é de Jesus, e você não vai continuar prendendo não, demônio. Solte esta filha, eu estou mandando soltar a filha dela, eu estou mandando soltar essa filha em nome de Jesus. Solta este filho também, demônio. Acabou teu cativeiro aí, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós reivindicamos a libertação deste filho, nós quebramos, demônio, o teu poder e exigimos agora: solta este rapaz, demônio, solte esta família. É uma ordem que estamos lhe dando, na autoridade do poder que é no nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos, nós exigimos agora: espírito do diabo, saia destes filhos. Os filhos são herança do Senhor. Nos nossos filhos, demônio, você não toca. Nós quebramos o teu poder, reivindicamos a vida destes filhos, ordenamos agora: espírito do diabo, saia deles agora. Demônio que vem tentando atormentar a vida desse rapaz, dessa jovem que ingressou na adolescência e desde então tem vivido uma vida errada, é você, demônio, que está por trás disso. Mas nós te repreendemos, nós lhe amarramos agora e ordenamos: o demônio que faz esse filho rebelde, o espírito imundo que tirou dele o interesse pelas coisas de Deus, saia daí agora. Solta agora este rapaz, solta essa jovem, solta essa família. Vai saindo agora, é no nome de Jesus que estamos lhe combatendo, demônio. Nós quebramos o teu poder e ordenamos que largue essa família. Sai desse cônjuge, espírito maldito que está neste homem, espírito do inferno que está nessa mulher, gerando a incompatibilidade, a frieza conjugal, a rejeição no casamento. É você, demônio, que faz de tudo para separá-los. Em o nome de Jesus eu estou lhe dando a ordem: sai daí, espírito da separação, sai daí, espírito do divórcio, sai daí, demônio que alimenta o ódio de um pelo outro. Eu te repreendo e lhe ordeno que saia, e tem que sair em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, vai passando o teu poder e vai arrancando, vai libertando. Aonde estiver essa obra de Satanás, ela vai caindo por terra agora. Oh meu Deus, manifeste o teu poder e liberte essa pessoa. Esta obra do inferno não vai prosperar mais dessa casa, não vai prosperar mais desse casamento. Meu Deus, nós reivindicamos agora esse cônjuge e eu digo: espírito imundo, saia dele, saia dela, saia daí agora. Vamos, demônio que está no casamento da filha, demônio que está no casamento do filho, demônio que atua no genro, na nora, demônio que faz ele ser duro, rebelde. Este filho, essa filha que fala bobagens, que muitas vezes rejeita, que muitas vezes age com agressividade, com estupidez, com grosseria, gerando um ambiente pesado, um ambiente conflituoso. Eu estou lhe ordenando: demônio, saia daí agora. Bata agora em retirada, vai saindo daí, espírito imundo que está na família, gerando a miséria, o desemprego, as dívidas, a vida amarrada na vida financeira. Eu estou quebrando o teu poder, demônio, estou lhe dando a ordem: saia daí, capeta. Sai daí, demônio, sai daí, vamos, saia dessa casa, saia dessa família.
saia deste lar. Aonde estiver este demônio, aonde estiver essa força do inferno escondida, ela vai ser amarrada, ela vai ser arrancada. Arranca agora, Jesus. Passa fogo e queima. Passa fogo e queima mesmo, vai sendo queimado. Força do diabo, acabou o teu cativeiro aí. Eu estou te repreendendo, estou lhe amarrando, eu estou lhe dando a ordem. Pula para fora, demônio, espírito do vício, espírito das drogas, demônio que leva a pessoa por crime, para a vida errada, para práticas desonestas. Eu quebro o teu poder e lhe ordeno: sai, 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 sai daí agora. Vamos, espírito maligno que entrou através da feitiçaria, da bruxaria, da magia negra. Cadê você, demônio? Espírito que foi pago na macumba, espírito que recebeu um presente, demônio que foi mandado por alguém que tem ódio dessa pessoa. É a macumba que foi feita com o nome dela, é o trabalho que foi feito com o nome dele, a macumba que foi feita para separá-los, o trabalho que foi feito para destruir essa família. Nós amarramos você, demônio, nós quebramos agora o teu poder, e eu estou lhe dando a ordem: vamos, sai daí, sai daí, sai dessa casa, sai dessa família. O demônio que põe a pessoa doente dentro de casa, o espírito que põe o familiar enfermo, o demônio que está escondido no filho, no marido, na esposa, no pai, na mãe, no irmão, seja quem for dessa família. Cadê você, demônio? Cadê você, força do diabo? Cadê você, força do inferno? Aonde você estiver, eu estou lhe amarrando, estou te repreendendo, estou reivindicando agora a libertação dessas pessoas, na autoridade e no poder que é no nome de Jesus. Paralisamos, diabo, a sua obra, quebramos, Satanás, o teu poder, e lhe ordenamos agora: aonde estiver, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, sai, sai macumba, sai inveja, sai olho grande, sai bruxaria, sai magia, sai feitiço, sai, sai daí, pula para fora. Isso, meu Deus, queima, arranca agora, do alto da cabeça, a planta dos pés, na casa, na família, na saúde, nas finanças, em todas as áreas dessas vidas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Sai e sai, para não voltar mais. Glória a Deus. Agora, vamos sentar todos, por favor. Deixa eu falar com você de casa, que nós lhe aguardamos aqui no Shopping Tem Tudo em Madureira. Venha estar presente, venha buscar a Deus. Deus tem muito a te dar também, tá bom? Que Deus os abençoe.